Olá, iniciamos agora o terceiro programa Rider Safety Condução de Excelência e queremos agradecer a presença do Rodrigo e a Pamela que estiveram conosco no nosso segundo programa. Agradecemos também os nossos patrocinadores, a Adotesc e o Idetran. No programa de hoje, teremos o nosso motociclista aventureiro Sérgio Teide e duas motociclistas do MC Ovários, a Ieda e a Mana. Até breve! Nesse trânsito caótico, muitas pessoas estão aderindo às bicicletas como meio de transporte, ajudando a ter menos carros nas ruas. A bicicleta é um veículo de propulsão humana e, como veículo sendo, tem que respeitar todas as regras estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito. Trafegar respeitando todas as normas de circulação nas vias urbanas e nas rodoviárias é uma grande sacada para não se envolver em acidentes. Quando ver um ciclista, tome cuidado, passe devagar, apoie. O ciclista está ajudando você a chegar mais rápido no seu destino. Respeitar os cruzamentos, toda a sinalização semafórica e as demais regras de circulação. Maio Amarelo, atenção pela vida. Realização, Adotesc e Idetran. Apoio, Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Voltamos com Rider Safety Condução de Excelência, um programa para você, motociclista. E no nosso quadro, com elas atrás do tanque, hoje nós temos a Ieda e a Mana, né? Boa noite às duas, né? Boa noite. Grato pela presença. E aqui a gente vai trocar um bate-papo gostoso a respeito do motociclismo. Eu conheço pouco vocês, nós tivemos um contato há pouco tempo, né? E acredito que algumas pessoas já conhecem vocês pela história que vocês têm no motociclismo, mas nem todos conhecem. E a gente queria saber um pouquinho mais de vocês, né? O que vocês fazem, são casadas, têm filhos, como é que é a vida normal de vocês fora do motociclismo? Conta pra gente, Ieda. Eu sou viúva, né? Como a maioria das motociclistas que tiveram maridos na estrada, não dizendo que a estrada foi a culpada disso, muito pelo contrário, mas o meu marido já faleceu, então atualmente eu sou viúva. Sou médica veterinária, moro em Floripa já há bastantes anos, né? Já desde 93 que eu cheguei para cá. Sou carioca, nascida e criada lá e vim para cá para dar uma vida legal para meus filhos, porque Floripa é tudo de bom, né? É muito parecido com o Rio na questão de topografia, na questão de relevo, né, e paisagens. Eu conheço alguma coisa do Rio de Janeiro, trabalhei, fiz muito trabalho lá. Eu acho muito parecido. A única coisa que a gente tem aqui que o Rio não tem é o frio. Pois é. Então aí nem todo mundo consegue se acostumar com isso. Mas desequilibra a paisagem, um pouco. Exato. Mas eu, quando cheguei aqui em Floripa, lá nos 90 e pouco, eu dizia para o meu marido assim, meu Deus, eu achei o Rio de Janeiro dos anos 70. Naquela época de Pier de Ipanema, aquela coisa toda, arpoador, era Floripa. Hoje em dia, claro, já mudou bastante, já são tantos anos, né? E, por um lado, melhorou bastante, por outro lado, nem tanto. Mas, enfim, para mim, Floripa é a minha casa hoje em dia. É o local que a gente mora, é a nossa casa, é onde a gente gosta de viver, é onde a gente ama, né? Então, certeza. é isso aí mesmo. Mana, conta pra gente um pouquinho da tua história. Então, na verdade, eu sou gaúcha, dá pra perceber um pouquinho pelo sotaque, né? Mas eu tô aqui há mais de 15 anos, sou casada e tenho uma filha linda, Isis, de 1 ano e 7 meses. E eu vim pra cá a fins de estudo e acabei me apaixonando pela cidade, ficando, e tô aí até hoje.
É difícil quem vem para cá sair, né? A Sim. gente pode ter locais maravilhosos, inesquecíveis fora daqui, mas a qualidade de vida que a gente tem aqui é muito interessante, é muito bom. A gente consegue levar numa boa, Sim. né? É muito gostoso essa interação, várias culturas, né? Uma carioca, uma gaúcha, pessoal de todos os locais. É uma cidade cosmopolita, né? Essa que é a verdade. Florianópolis se tornou isso. É um encontro de várias gerações e de várias tribos e gente de vários locais. E isso é muito legal. Mas no motociclismo, como é que vocês começaram no motociclismo? Há quantos anos no motociclismo? Conta para nós, Eda, aí. Olha, eu já comecei adolescente no Rio de Janeiro, né? A época das PUSH, lá para os anos 70, 74. Não vou dizer 70, senão eu vou falar que aqui estou ficando muito velha. Mas lá para 74, lá quando era menina lá no Rio de Janeiro, eu morava no Grajaú, morei na Tijuca, morei em vários lugares do Rio de Janeiro, mas o Grajaú era o nosso bairro. E os amigos compravam as PUSH. E a Ieda lá, posso dar uma voltinha? Não! Só uma voltinha? Não! Acabaram deixando, e aí a gente já gostou. Aí logo depois vieram as cinquentinhas, né? Quando vieram as cinquentinhas foi aquela loucura. Eu queria porque queria. O meu pai gostava muito de moto, apesar de não andar. E ele falava assim, não, mas você não pode, só com 18 anos. Não, mas eu tenho 14, 15. Não, só com 18 anos. Aí a gente andava na Dois Amigos. E por aí foi. Passaram-se os anos, né? Casei, tive minhas crianças, 3 delas, né? E a moto ficou meio que esquecida, porque você casa, tem filho, Outros compromissos, faculdade, né? Naquela época fiz educação física, a coisa ficou meio esquecida. Mas passaram-se os anos, me separei. Me separei, jurei de pé junto que jamais casaria novamente. Em um ano seguinte, já estava casada com a pessoa que foi que me iniciou no motociclismo. Porque eu estava morando em Cabo Frio, ele já era de clube naquela época, de motoclube. E nós nos conhecemos trabalhando na prefeitura. E ele falou assim, você gosta de moto? Eu falei, eu gosto. Então eu vou te levar num lugar. Era uma reuniãozinha na cidadezinha de Cabo Frio, onde as motos se encontravam. Tinha cilindrada, tinha de tudo, né? Tinha até bicicleta. Mas, enfim, foi aí que o negócio começou. Nós casamos, vivemos 16 anos juntos até ele falecer, e ele me deixou essa herança maravilhosa, que foi o motociclismo, com os meus filhos, viagens, acampamentos, amizades fantásticas, imensas, né? Hoje em dia já tem quase 25 anos. E estou aqui até hoje, até tomar coragem de montar um motoclube só feminino, a gente teve, né? Então, eu acho que a história já está paga, né? Quanto ao motoclube, nós vamos abordar isso logo mais à frente. Tá certo? Isso vai contar essa história direitinho para nós, porque eu também tenho curiosidade de saber como é que surgiu esse motoclube, um nome bastante sugestivo. Claro, né? Já foi para mostrar mesmo que exatamente. éramos nós que chegamos. E aí vocês barram também a questão trans, né? Não tem ovário, não. Mas hoje em dia Vocês a gente é que já criam o motoclube de vocês. a gente já é politicamente correto. Correto. Estamos aceitando também, não temos Tá problema aceitando nenhum também? com Tá isso. legal, é isso aí. Mana, conta pra nós como é que foi a tua história Então, no minha motociclismo. história não é tão, vamos dizer, charmosa ou tão interessante quanto a da Ieda. Não é tão raiz assim. Mas a minha paixão pelo motociclismo foi mais tardia. Eu me mudei para Santa Catarina, tinha um outro relacionamento, né, meu ex-namorado e tal. E no Rio Grande do Sul, eu tentei fazer a carteira para carro, eu reprovei, eu não me lembro se foram 2 ou 3 vezes. Eu tentei no Rio Grande do Sul para carro e eu havia desistido. Meu pai achava que eu nunca iria dirigir, né, apesar de andar lá no interior sem carteira, né, mas eu não conseguia a aprovação por ficar muito nervosa. E quando eu vim para cá, meu ex-namorado tinha carro para se locomover, eu trabalhava próximo da minha residência, sou professora, não mencionei, sou professora de inglês, hoje sou coordenadora pedagógica de uma escola, mas sempre ia de carro ou a pé para o trabalho. E aí acabei me separando, acabou terminando o relacionamento, mas eu já tinha alguns amigos, algumas pessoas que eram do meio motociclista, né? E quando eu me vi sozinha e pensei, nossa, eu preciso de uma moto para me locomover, eu não posso mais ficar assim, né? Dependia um pouco do carro do ex-namorado, não tinha carro, não tinha grana para comprar um carro. E aí o meu pai acabou me ajudando, eu botei na cabeça dele que eu queria uma moto e eu acabei
pegando uma outra moto, que depois eu vou mencionar, que era uma motoneta, na verdade, não era nenhuma moto. E o meu pai deu a chave dessa moto para minha amiga, que na época eu morava com ela, e disse assim, ó, Cris, não deixa ela sair com essa moto até ela não fazer a carteira. Né? E eu acabei saindo, fui aventureira, fiquei um tempo andando com a moto sem carteira, não façam isso. E aí depois fui atrás e fui fazer então a carteira para carro e moto. Só que aí com a moto foi muito fácil, eu passei de primeira. E eu quase não passei na de carro, mas o instrutor foi bacana comigo, né? O cara que estava fazendo a prova. Então aí eu vi assim, nossa, eu tenho muito mais facilidade com moto, eu gostei muito, é muito bom. E aí a partir daí foi virando um vício e foi se tornando um monstrinho cada vez maior. Foi assim que eu iniciei. Ieda, hoje, qual é marca, modelo, cilindrada da tua moto? A atual é a Shadow 600. Shadow 600. Uma Honda, moto gostosa, confortável, confiável. Confiável, não nas curvas, mas confiável, mas ela me dá uma segurança muito boa, né? Eu vou arriscar e falar uma bobagem, eu sou porra louca. Então, com ela, eu tomei um pouco de juízo, porque aí eu já não abuso tanto, né? Mas faço corredor, meto Uma mão na bomba ali. puxo, né? Mas aí com mais cuidado, é uma moto mais pesada, me impõe mais respeito, né? E é uma senhora moto. O próximo passo é a Harley, né? Um dia eu chego lá. Não, você está próximo do caminho. Pessoal, o que a Ieda falou aqui, a questão da Shadow 600, não é que é uma moto que não faça curva. É uma moto que ela tem um centro de gravidade bastante baixo. Então, qualquer coisa que tu incline a moto um pouquinho mais, faça uma curva mais acentuada para a direita ou para a esquerda, você tem a limitação da pedaleira. E é isso que te impede de fazer a curva. Não é que a moto não faça a curva, ela é muito boa de curva. A questão é o centro de gravidade. E ela é muito boa porque ela é uma moto não tão pesada comparada às outras motos 600 cilindradas, tem um centro de gravidade baixo e você tem muito equilíbrio na moto. Então, facilita a pilotagem da motocicleta. Tá? Fica a dica, você quer comprar uma Shadow 600, vai lá, compra, te abraço. Você sabe qual é a melhor moto para viajar? A que você tem. É isso aí. Segue aí, vai nesse caminho que você vai no lugar certo. Mana, conta aí a tua moto. Então, na época que eu tinha minha motoneta, né? A motoneta ela não tinha marcha, né? Ela só nem embreagem, então é só acelerar, quase uma bicicleta. E aí, até então, o meu sonho era ter uma 250. Eu me apaixonei pela Virago, né? E acabei, então, conseguindo comprar, que na época também era o que eu conseguia em questões financeiras. E eu tenho essa moto ainda porque eu não consigo me desfazer dela pela paixão, pela história que ela tem. Mas é uma Yamaha Virago, 250 cilindradas. E agora vou, infelizmente, passá-la adiante, pretendo trocar de moto de uma maior cilindrada, porque me limita pela questão da viagem e tudo, né? Mas até então eu pulei da motoneta sem embreagem, sem marcha, para 250, que para mim na época foi uma diferença muito grande. E agora vem uma cilindrada maior. Então, a Amanda já contou pra gente que na história da vida dela existiram duas motos, uma motoneta, né? E agora a Virago. E Ieda, na tua vida? Já tiveram algumas criaturas frequentadoras dos corredores do Rio de Janeiro. Começou com as push, né? As pushzinhas, a gente tinha... na época aquelas Vespa, mas as Vespa não era muito legal, a puxizinha era legal. Então eu tive uma puxizinha, meu pai nunca soube, a gente juntou dinheiro, a garotada comprou a puxizinha e fazia os seus estragos pela Tijuca e Grajaú. Depois de 97, aí fiquei aquele tempo sem moto, mas sempre aquele negócio, né? Presta a motinha aí, uma cinquentinha aqui, a cinquentinha era um show de bola, né? Foram umas cilindradas muito boas para aquela época. Mas eu não tive nenhuma, andava emprestado. Peguei em 97, peguei a Trude 250. Minto, antes eu peguei uma 125. Muito legal, muito altas motos, muito legalzinha, mas não andava. E para quem já andou de puxa, andar de Trude é a mesma coisa, 125. Eu falei, não, comprei a moto, fiquei aí uns 10, 15 dias, já fui na loja, já passei para frente, já peguei uma 250, que eu tenho até hoje, que é a minha lenda, porque mudou de nome. Ela era a velha senhora, que foi... a gente customizou ela, né? Então eu botei ela 0 e subi mais ou menos para fazer uma bobberzinha. Só que o dinheiro acabou. E a moto ficou parada lá, o pessoal lá na oficina. Como é que é? Vai ou não vai? Isso levou um ano e pouco, né?
E aí, essa moto virou lenda, a velha senhora não sai mais, a velha senhora não vai, é lenda, e ela saiu. E aí mudou de nome, virou a lenda. Virou a lenda. E fiquei com a lenda há muito tempo, altas motinhas, né? Hoje em dia ela está com a minha filha, porque ela dessa família, ela não sai mais. De vez em quando me dá uma saudadezinha, eu vou lá, pego, dou uma banda. Mas ela não está mais comigo, ela está com a Naila agora. E aí eu senti a necessidade da Shadow, pintou oportunidade, eu peguei a Shadow e estou com ela já tem uns 4 anos já. Com ela super satisfeita, né? Esperando a próxima. Tá certo, é assim mesmo. Mas uma coisa, nessas andanças de vocês, em média, a gente sabe que não é que nem o Pelé que fica anotando quantos gols fez, nem com o Romário ou qualquer outra coisa assim, né? Porque se fosse contar os gols que a meninada fazia na pelada, talvez alguém já tenha passado dos 1000 gols dele também, né? Mas, a grosso modo, na média, assim, quantos quilômetros vocês já rodaram com as motos que vocês tiveram, acumulando esses quilômetros aí de experiência? O que a gente pode dizer? Olha, com a Trudinha eu rodei bastante, cara. Bastante. Ela já até virou velocímetro comigo, né? Só que ela pegou uma parte da Ieda antes dos motoclube e pegou a parte depois. Então, ela tem aquela vantagem de ter rodado nas 2 situações. Agora, a minha Shadow está bem rodadinha, viu? Está bem rodadinha. Ela já, eu não sei te precisar agora, mas ela já está bem caprichosinha, né? Eu cuido muito dela, agora ela e minhas gatas são as minhas teteias, né? Mas ela já está com seus 190 e pau, acho que se bobear está até com mais, eu nem sei te dizer de verdade. Mana. Agora você me chamou a atenção, foi eu realmente não sei que pé está a quilometragem da minha moto, mas eu estava conversando com a Ieda hoje um pouquinho sobre a média que a gente faz, quanto que a gente viaja, né? Porque eu uso para o dia a dia, a Ieda também, né? Para o trabalho, além das viagens, além de passeios, mas talvez por ano varia muito, mas eu tenho, como eu tive bebê, teve anos que foram maiores, mas 15 mil, 20 mil quilômetros por ano ali, por né? aí, Nessa média, teve anos que foi 25. E às vezes até um pouco mais, né? Porque dependendo o diário ali, também não parece não, agora eu vou dizer que foi nesses últimos 2 anos, depois que eu tive a bebê, né? Diminuiu um pouco, porque eu tive, né, a questão de não poder viajar mais, não poder... Fiquei um tempo sem pilotar a moto. Mas acho que é em torno dessa média ali anual de 15 a 20 mil. É porque o dia a dia ele nos engana muito, né? A gente organizou alguns eventos aqui no mundo, participei, ajudei a organizar e a conduzir alguns passeios aqui em Florianópolis. A gente chamou os passeios de volta à ilha. Sim. Acho que vocês já acompanharam, né? Sim. E a gente, quando foi montar o roteiro, não, mas é só a volta à ilha e tal, isso aqui é fácil. Vocês têm ideia de qual a quilometragem que deu o trajeto da última volta à ilha? 100 quilômetros. Olha só. Dentro de Florianópolis. A gente andando dentro da cidade, então isso nos engana muito. Nos engana muito. Então se a gente a cada fim de semana for dar um passeio na volta à ilha, aí nós temos 400 quilômetros no mês. Sim. Né? Se isso for todo mês e todo ano, a gente vai longe. Né? E coisa de 2, 3 horas para ver locais bonitos, almoçar. Exatamente. E tudo mais, e tirar foto em paisagens lindas que a ilha nos proporciona. Então, o rodar dia a dia nos engana muito, né? Muito. É diferente a gente pegar a estrada, vou dar 1.000, 2.000 quilômetros hoje. Né? Eu sinto dificuldade de mesurar isso aí justamente por isso, porque eu ando no dia a dia. Então, vamos, sei lá, vamos a Curitiba, dá 400 quilômetros. Então, claro, daqui para Curitiba, 400 quilômetros. Mas vamos daqui, agora nem tanto, mas quando eu morava nos ingleses, que eu trabalhava no Estreito, todo dia ir de volta. Né? Fica muito. De Biguaçu, que eu morei em Biguaçu, para o Estreito. Imagina, todo dia BR. Já conhece toda a motoqueirada ali que vai junto contigo. Se você falta ou se atrasa, eles até te cobram. Por que não veio ontem? Né? De tanto você fazer É que nem o pessoal do ônibus, né? Exatamente. Será que perdeu o ônibus? E tinha até, você que dá essas aulas de pilotagem, vou contar um caso curioso aqui. Tinha um rapaz, acho que ele era pedreiro, ou pintor, porque a calça dele era sempre suja de tinta. E a gente se encontrava ali na van. Eu vinha de Biguaçu, ia juntando gente de tudo quanto é lado, chegava ali no Trevo de Barreira, a gente se encontrava. E a gente ia pegar Leoberto Leal. Isso todo dia durante quase 7 anos.
E aí a gente já se cumprimentava de cabeça, tal, né? Ele com a CG dele. Arrancava ali, entrava na Leoberto Leal. Conforme a gente chegava na van, um já olhava para o outro e falava assim, vai você na frente para ele. Ele, por que eu? Vai tu na frente. Ele tinha uma agilidade tão fabulosa que a gente ia atrás dele. Eu já tinha Trudinha na época, a gente ia atrás dele. Se ele passou, a gente passa também. E aí aquela motoqueirada lá do Trevo de Barreiros, até lá embaixo no Estreito, ia todo mundo atrás dele. Onde ele ia? Quando estava muito fechado, que ele ficava meio desesperado, eu falava para ele assim, vai para a calçada, vai para a calçada. E ele se jogava na calçada e a gente ia mais um pedaço naquelas calçadonas, né, grandes. E a gente ia. Isso foram anos, né? Uma vez um rapaz levou um apertão do ônibus, ele saiu de onde ele estava, bateu no ônibus, está amassando aqui, o rapaz aqui está apertando o rapaz da moto no corredor, né? E a gente... Então era já era uma camaradagem tamanha que hoje em dia eu já não faço mais esse caminho, mas se eu chegar lá às 7 horas da manhã ali em Barreiros, eu acho que eu ainda vou encontrar com ele seguindo para Barreiros ali na Leoberto. Ah, legal. Me diz uma coisa, hoje vocês fazem parte de um motoclube, um nome bastante sugestivo, como eu já falei anteriormente. E como é que isso aconteceu? De quem foi a ideia de criar esse motoclube? Isso foi resistência de outros motoclubes em aceitar mulheres? Ou vocês, não, nós vamos criar uma identidade diferente, vamos encarar e vamos para a luta? Na verdade, eu fiz veterinária aqui em Lages, na UDESC. E o meu marido ainda era vivo. E aí nós fomos a família toda, só meu filho ficou aqui. Fui eu e as 2 meninas para lá com ele e fui fazer minha faculdade, meu sonho, né? Realizei meu sonho de ser veterinária. Só que na última fase da faculdade ele faleceu, ele teve um infarto e ele faleceu. E aí eu entrei num parafuso. Eu tinha que acabar a faculdade, cuidar da Jade, que era menorzinha, a Naila já estava maiorzinha. E eu pensei em desistir. Mas aí não deixaram. Não, vai acabar a faculdade, está na última fase, tal, só tem o estágio. E eu que tinha todo um planejamento de fazer o meu estágio em Porto Alegre, uma grande capital, porque eu gosto da cirurgia, né? Eu costumo dizer que eu era cirurgiã, né? Porque agora já não dá mais. Eu tive que mudar tudo. E eu acabei batendo em Uruçanga, naquela Pedras Claras ou Pedras Brancas, já não me lembro bem o nome, que tem os frigoríficos. Caí numa área de inspeção de alimento que eu não esperava. Meu negócio era clínica. Tá bom, fui para lá. Só que um baixo astral danado, né? Recém-viúva de uma pessoa que era teu companheiro para tudo. Não conseguia dormir, ia desenhar. Não conseguia desenhar e escrever. E comecei a escrever alguma coisa sobre moto, que era o que a gente gostava. E do nada me veio uma ideia, por que não montar um motoclube só de mulher? Mas que mulher? Não tem mulher? Não, te acalma, vai aparecer. E aí eu descia final de semana, vinha para a casa da minha mãe, via minhas filhas e voltava na segunda-feira. E numa dessas descidas, eu reencontrei a dona Jaqueline, casada com um amigo nosso, frequentava a nossa casa quando a gente morava nos ingleses. Magrela, era uma novona. Falei com a Jaque. A Jaque, você está voltando? Falei, tô. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um encontro, vamos se rever, vamos ver a mulherada. Aí juntou eu, a Jaque, a minha filha Naila, que já estava com 18 anos, a Aninha, que era casada também com um amigo nosso, e a Fábio. E nós se reencontramos e, gostamos tal, de se rever. Falei, gente, vocês ainda têm as motos de vocês? Temos. Eu vou trabalhar, a outra é no Banco do Brasil, a outra é... Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta de moto. Ah, mas o meu marido não deixa, aquele lá não deixa. Falei, então vem cá, vamos ser curta e grossa, vamos montar um motoclube de mulher. Ficaram tudo assim, né? Não, vamos montar. Fazer o seguinte, semana que vem, quando eu vier de Uruçanga, a gente conversa mais, tá? Fechou, fui-me embora. Passei a semana em Uruçanga, não queria nem trabalhar.
porque a coisa já estava fervendo na minha cabeça. Já preparei um desenho, não tinha nome ainda, já conversei com os caras lá de impressora, falei, se prepara aí para fazer adesivo, se prepara para fazer camiseta, porque eu vou voltar na outra semana já com o que eu quero. Desci novamente, cheguei lá, vamos. Tinham mais umas outras meninas lá, umas 10, 15, mas na segunda reunião já ficamos só nós. Falei, melhor ainda, diminuir o número para o negócio funcionar. E aí fomos decidir, falei, o negócio é o seguinte, eu estou com camiseta pronta para estampar, estou com bandeira pronta para fazer, eu trouxe um desenho, vê se vocês gostam e tal. E aí, papo vai, papo vem. Vamos fazer clube de mulher? Qual o nome? Surgiu milhares. Só que o guidão da moto, do desenho do escudo, ele foi modificado, justamente porque alguém falou. Mulher de fase, mulher que tem TPM, tudo por culpa dos ovários. Até me arrepiei. Quando falou culpa dos ovários, eu falei assim, fechou. O nome é esse. Ai, que nome horrível, isso aqui é horrível. Eu falei, não, mas o desenho vai ficar perfeito, porque eu já sei o que eu vou fazer. Semana que vem eu volto. Quando eu voltei, já tinha o desenho pronto, o guidão da boneca, ele é os ovários do desenho original da anatomia. O nome já se encaixou, mandei fazer camiseta, fazer adesivo, foi fundado oficialmente os ovários. Isso foi quando? Isso foi em 2000 e eu me formei em 2008, foi entre 2008 e 2009. Nessa época você não estava, Não. nem morava em Santa Catarina? Não, já morava, porém eu não conhecia as meninas. Eu já andava de moto, né, e já tinha a Precious, né, a Virago, mas eu tocava em banda, eu tinha uma banda de rock, cover, e aí eu tocava muito essa de motoclube, e eu sempre ia de moto, né, sempre andando com uma moto, em um evento e outro, e aí acabei conhecendo as meninas, surgiu o convite, e aí eu entrei. Eu estou no clube, no Ovários, há 5 anos. Mas isso que a Eda comentou, o Ovários foi o primeiro motoclube exclusivamente feminino fundado em Santa Catarina. Então, realmente, na época existiam outros motoclubes, motoclubes mistos, mas não existia um motoclube exclusivo para as mulheres. Né? E a gente acredito que as meninas também viram essa necessidade e por isso que o Ovários surgiu. Pessoal, para quem tinha curiosidade para saber de como surgiu, né, a ideia, o nome e tudo mais a respeito do Motoclube Ovários, estamos aqui com a Ieda, uma das fundadoras, que contou para nós essa história interessante. Então, não surgiu de preconceito, de nada disso. Simplesmente de uma ideia de reunir amigas e refazer e religar amizades, em função de um problema momentâneo que ela passava, que era em função da perda do seu esposo. Eu quero agradecer a vocês por esse momento interessante que vocês nos proporcionaram aqui, tá certo? É um prazer nosso. Obrigada a você pelo convite. O motociclismo feminino, ele está crescendo, ele é pujante em Santa Catarina. Tá? Eu sou um dos incentivadores disso, eu incentivo isso, por isso esse quadro no programa, para que vocês possam fazer isso, mostrar a força da mulher no motociclismo, que motociclismo não é uma coisa, não, mas eu não tenho grana, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não. Dá para curtir moto com pouco dinheiro, tá? Até porque ela custa mais barato que um carro, né? Se tu comprar uma moto seminova, mais barato que um carro, a manutenção é mais barata, ela consome menos combustível. A única coisa que a gente tem que fazer, investir em equipamento de proteção individual, desenvolver a habilidade e conduzir a motocicleta de maneira responsável. Se a gente fizer isso, sem problema nenhum, a gente vai ter vida longa no motociclismo, vai fazer história, vai fazer parte da história e seremos história. Sim, né? Então, grato pela presença de vocês aqui, agradeço a Ieda mais uma vez, agradeço a Mana pela entrevista e no próximo bloco fiquem com as nossas dicas de segurança e pilotagem e vamos para o nosso break comercial e um anúncio dos nossos patrocinadores.
Nesse trânsito caótico, muitas pessoas estão aderindo às bicicletas como meio de transporte, ajudando a ter menos carros nas ruas. A bicicleta é um veículo de propulsão humana e, como veículo sendo, tem que respeitar todas as regras estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito. Trafegar respeitando todas as normas de circulação nas vias urbanas e nas rodoviárias é uma grande sacada para não se envolver em acidentes. Quando ver um ciclista, tome cuidado, passe devagar, apoie. O ciclista está ajudando você a chegar mais rápido no seu destino. Respeitar os cruzamentos, toda a sinalização semafórica e as demais regras de circulação. Maio Amarelo, atenção pela vida. Realização, Adotesc e Idetran. Apoio, Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. A nossa dica de pilotagem de hoje vai para a calibragem dos pneus. Você deve utilizar a pressão recomendada pelo fabricante. Ela não pode ser excessiva ou não pode ter pressão a menos. Ela deve ser a adequada. Veja na imagem o que é uma calibragem excessiva, a calibragem correta e a calibragem deficiente. Esta é a nossa dica de pilotagem de hoje. Nesse trânsito caótico, muitas pessoas estão aderindo às bicicletas como meio de transporte, ajudando a ter menos carros nas ruas. A bicicleta é um veículo de propulsão humana e, como veículo sendo, tem que respeitar todas as regras estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito. Trafegar respeitando todas as normas de circulação nas vias urbanas e nas rodoviárias é uma grande sacada para não se envolver em acidentes. Quando ver um ciclista, tome cuidado, passe devagar, apoie. O ciclista está ajudando você a chegar mais rápido no seu destino. Respeitar os cruzamentos, toda a sinalização semafórica e as demais regras de circulação. Maio Amarelo, atenção pela vida. Realização, Adotesc e Idetran. Apoio, Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Voltamos com Rider Safety Condução de Excelência, um programa para você, motociclista. E na entrevista de hoje nós temos aqui um grande amigo, um amigo que o motociclismo, uma pessoa querida que o motociclismo fez com que eu conhecesse. Nos tornamos grandes amigos de estrada, de história e de profissão também, porque já fomos combatentes do crime. E o nosso entrevistado dessa noite é Sérgio Teide. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado pela presença aqui. Boa noite, Requisível. O Sérgio é um aventureiro, né? Ele gosta de aventura e ele é um cara que, além de motociclista, ele é ciclista, né? Você pedala e você anda de moto. E eu queria que você contasse pra gente qual é a emoção e a satisfação de desenvolver essas duas práticas, o ciclismo e o motociclismo. São coisas diferentes, apesar das duas rodas, né? A bicicleta te dá condição física melhor, você se prepara mais, tem mais saúde, né? Já a moto eu uso para viagem, né? Só para conhecer os lugares, e a bicicleta também, né? Apesar disso, né? Só que lugares mais próximos, né? E basicamente é mais para competições, para cicloturismo, né? Então dá para fazer bastante coisa com a bicicleta, né? Que não dá para fazer com a moto, e muita coisa com a moto que não vai fazer com a bicicleta, né? Você chega a competir em alguma competição de ciclismo ou como é que funciona isso? Competição como amador, né? Amador. A gente faz, nós temos competições aqui como Audax, né? Que a gente sai pedalando 200, 400 quilômetros, né? Então é normal. E mountain bike também que eu faço, né? Tivemos competições aqui de trilhas, né?
tranquilo, mas é sempre superação, né? Aquele morro, vou subir aquele morro e vai até, e não quer desistir, carrega a bicicleta nas costas e vai até o fim, e é a superação, né? É muito bom. Eu falei para vocês, o Sérgio é um aventureiro. Eu não teria condições, né, de praticar esse esporte. Já andei de bicicleta, ando de bicicleta, mas numa condição normal e de passear, né? Não nessa questão de um rendimento um pouquinho mais profissional. Né? Você gosta disso, você investe em equipamento, investe em bike, né? Sim. Eu sou do tempo da monareta ainda, né? Barra circular e tudo. Não peguei essas bicicletas com freio a disco e tudo, no máximo uma Caloi 10. Mas a gente chegou lá e a gente está aqui e eu gosto da moto mesmo. E eu sei que você tem satisfação nos dois, na condução dos dois veículos. Sim. Qual é a diferença entre uma e outra? Tem diferença de adrenalina? Como é que funciona isso? A bicicleta, ela te exige mais preparo. Então, você precisa estar sempre exercitando, sempre fazendo as coisas. A motocicleta, como ela vai te exigir na distância, aquela coisa de você ter que ir num lugar bem longe, conhecendo tudo, né? Superando estradas difíceis, né? O trânsito. Mas as duas são ótimas, assim, são coisas que... Vamos dizer assim, a bicicleta ela te dá o condicionamento físico Sim. que você precisa para andar na motocicleta nas estradas que você anda de moto. Ela te ajuda nisso? Ajuda bastante. Legal. Então, em vez da academia, a bicicleta é o ideal é conciliar os dois, academia e bicicleta, porque legal, você precisa de muito condicionamento também. Legal, legal. E me diz uma coisa, como é que funciona? Você sendo ciclista, né? Você tem uma experiência que muitos de nós motociclistas e o usuário normal do sistema de trânsito não tem. Como é que funciona essa interação bicicleta-trânsito? Conta pra gente como é que é isso, como é que está o trânsito na capital e região metropolitana na questão do ciclismo. Em geral, está bom, não está ruim. Hoje nós temos muitas coisas que acontecem, mas são casos raros, né? Nós temos motoristas que... Motoristas não, são pessoas, né? Eu nunca gosto de generalizar, porque nós temos... São muito educados, às vezes, o próprio caminhoneiro, que muito o pessoal fala... São colaboradores, são colegas de estrada, tanto na moto como na bicicleta, ajudam. Então, eu acho assim, a interação existe. Né? Uma ou outra pessoa nervosa que a gente encontra, sempre vai ter, né? Mas, no geral, está sendo bom. Nos últimos dias aí foi noticiado pela imprensa, e a gente acompanhou aqui, a gente acompanha isso, muitos acidentes envolvendo ciclistas, e tem sido histórico isso aqui na capital nos últimos anos. E nos últimos dias a gente perdeu 2 ciclistas aqui próximos à rodovia BR-101. Um deles, né, era um atleta de destaque no cenário, tanto catarinense, nacional e até mundial, porque concorria em provas internacionais, né? Perfeito. O que você me diz a respeito disso? A gente precisa de um local adequado para esse treinamento? Como é que funciona isso? Qual é a tua visão nessa questão da prática do esporte, principalmente bicicleta, de alto rendimento, que você precisa ter distâncias e essa interação com o trânsito local? Perfeito. A gente precisa dos locais. Hoje nós temos a Via Amiga, que é uma boa iniciativa. Então, os atletas têm horário, só que é uma vez por semana, né? Uma vez por semana que ele fica ali, e o atleta de performance, dessa performance, ele tem que ter todo dia um local. E eles precisam de um local apropriado, porque é alta velocidade e ficar na via pública realmente é complicado. Né? E é o que eles estão fazendo, e acontecem os acidentes, não tem como evitar. Então nós teríamos que hoje obedecer todos, tanto ciclista quanto pedestre, obedecer as leis de trânsito. Basta que a gente tenha essa consciência de obedecer todas as sinalizações, tudo, respeito mútuo, e a gente vai conseguir compartilhar as vias públicas sem problema nenhum. Pessoal, o Código de Trânsito Brasileiro ele trouxe grandes avanços. E um dos avanços é essa questão de como os veículos devem interagir no sistema de trânsito. E lá está escrito que o condutor do veículo maior tem que proteger o condutor do veículo menor. E os condutores de veículos protegerem os pedestres. Então, essa máxima vale. Utilize isso no seu dia a dia. Respeite quem usa o sistema de trânsito. Ele é mais um, ele é um colega seu, ele pode ser um familiar seu. Fica essa dica aí, né? E a gente precisa proteger. Esse pessoal, como eles não têm onde treinar, eles acabam usando vias públicas de velocidades mais elevadas, como rodovias, como a BR-101, às vezes via expressa, as vias marginais. Né? A gente gostaria que tivesse locais para esses treinamentos, mas enquanto não existe, a gente tem que conviver com isso, né? E Sérgio, agora nós vamos acelerar um pouquinho mais.
né? Nós vamos sair um pouquinho mais do foco da bike e vamos entrar na questão do motociclismo, né? Você gosta de viajar, você gosta de aventura, você gosta de ir longe, né? E me diz uma coisa, você faz isso sozinho ou tem aquela companhia inseparável que está sempre junto com você, além da motocicleta? Viajar com uma outra moto, com uma outra companhia de moto, sempre é mais seguro, né? Você quebrou uma moto, qualquer problema que você tenha, sempre tem alguém para te ajudar. Viajar em grupo também é bom, faço viagem em grupo também, não tem problema. Mas viajar sozinho também, às vezes com garupa, né? Lógico. Você viaja, você define o seu roteiro, você vai, você fica o tempo que você quer, você só tem uma pessoa para você falar, né? Vamos fazer isso. Então, é muito bom, né? Então, eu gosto muito de viajar sozinho também, bastante. E qual é o critério que você utiliza para a escolha do teu destino, o local que você quer conhecer e as rotas que você vai utilizar para chegar até esse local? Como é que isso é estudado? Ou você sai de qualquer jeito e vamos ver o que acontece? Não. Primeiro eu defino um objetivo, os pontos comuns. Eu quero ir hoje na Chapada Diamantina. Aí você pesquisa a melhor época para você ir para lá, as condições das estradas e tudo. Aí você definindo isso, eu traço um esboço do roteiro. Traçando o esboço do roteiro, aí eu vou alterando no dia a dia, quero ficar um pouco mais em algum lugar. Que a vantagem da moto é isso, não é o destino que interessa, é o percurso todo, essa que é a vibe da motocicleta, né? Então o percurso é emocionante. Você vai conhecendo lugares, pessoas. Eu gosto de sentar no barzinho, conversar com o dono da padaria, ficar batendo papo, saber como que é a vida lá. E é muito divertido, né? Então a gente vai conhecendo tudo, né? Legal, legal. O Sérgio, nessas viagens aí, ele costuma fazer registro fotográfico disso aí. E na entrevista de hoje ele nos trouxe algumas fotos. E nós vamos estar verificando essas fotos agora e o Sérgio vai comentar a respeito de cada um dessas fotos e o local que ele tirou a foto. Aquela foto lá, Sérgio, aquela palhoça, né? Sim, esse daí foi na Chapada dos Veadeiros, né? A gente estava indo para a Chapada lá, você para, acho muito legal essa palhoça ali assim no meio da estrada. Falei, não, vou tirar uma foto aqui que é muito bonito, né? Então é o caminho da Chapada dos Veadeiros. Essa aí é São Tomé das Letras. Essa é a vantagem da moto Big Trail. Eu poderia ir pelo asfalto, né? Ia dar uma volta maior. Falei, quer saber, eu vou por essa estrada de terra. Fui, cheguei, tranquilo. São Tomé das Letras, Minas Gerais, muito bom. Vamos ver mais uma foto. Essa daí foi quando houve o rompimento da barragem em Mariana, né? Aí eu resolvi fazer o percurso do Rio Doce até ele desembocar no Espírito Santo. E eu percorri toda a margem do Rio Doce, inclusive tentei chegar em Bento Rodrigues, né? Não consegui, porque havia caído uma ponte, tive que voltar tudo, mas eu fui indo. Naquela última foto ali que a gente viu, tinha na placa atrás, estava escrito Estrada Real. Sim. Você conhece a história da Estrada Real? O que você pesquisou a respeito disso? Conta pra gente. A Estrada Real é trecho da época do Império, né? Exatamente. Então tinha o caminho do ouro, do diamante, que o pessoal trazia as coisas de Diamantina, né, para o porto, né? Então eles percorriam tudo aquilo lá e hoje é turístico aquilo, né? Então o pessoal faz de bike, de moto, faz a pé, faz de tudo quanto é jeito ali. E tá desse jeito aí, é bom. Então nos conta a história que o imperador do Brasil já percorreu esse caminho, né? Sim. Então aí tá aí a importância dessa rota turística. Eu ainda tenho vontade de fazer essa rota, não fiz, mas quero conhecer ela de ponta a ponta para poder mostrar um pouquinho mais para quem nos assiste aqui a respeito disso. Tá lá, Estrada Real, né? Exatamente. Vamos ver a próxima foto então. O que nos reserva? Olha só, quanta poeira, né? Sim, essa daí, um dia acordamos com vontade de dançar forró. Por sorte, era julho, eu olhei, procurei capital do forró, por isso é bom ter internet, né? Chama Itaúnas, no Espírito Santo. Eu falei, vamos para Itaúnas. Saí para Itaúnas, levei 4 dias para chegar, fui pela Estrada Real, sempre eu procuro o caminho de Minas. Eu adoro fazer trechos da Estrada Real, quando tem esse percurso eu faço por ali, você vai a Ouro Preto, vai para tudo quanto é lugar. E fui até Itaúnas para dançar um forró. Fiquei 6 dias lá no festival de forró, muito bom. Você saiu de Florianópolis a Itaúnas para dançar forró. Isso, por Minas, nada de Rio de Janeiro, eu evito. Pessoal, você que é empreendedor, né? Você já pensou em montar um local para forró aqui em Santa Catarina? O Sérgio não precisava fazer tudo isso, mas eu tenho certeza que ele ia inventar outra coisa para poder ir a Itaúnas e pegar a estrada. É isso que nos move, Sérgio. Muito obrigado, hein? Vamos ver, tem mais alguma foto ali? Olha lá. Então, isso daí foi Itambé do Mato Dentro.
estava voltando, inclusive, do forró. Aí você vai conversando com as pessoas na estrada, você tem que conhecer Cabeça do Boi lá. Eu falei, nossa, e como é que é isso? Você entra lá e vai andando. Aí a gente, na curiosidade, vai. Só que eu fui, não tinha sinal de internet, nada, estrada de terra, de areia. Cheguei no destino, mas e o medo depois? Falei, e se acontecer alguma coisa comigo aqui? Ai, que medo. Vou voltar. Cheguei até o destino, fiquei lá um pouquinho, mas aí voltei. Né? E o que tinha de interessante lá nessa Cabeça Cachoeiras, do Boi? Cachoeiras. Cachoeiras e uma cidade, um vilarejo exótico, um lugar bem legal, mas muitas cachoeiras, né? Então dá para fazer tudo a pé, depois que você estaciona. Galera, se você estiver interessado em conhecer essa localidade aí, a gente vai entrar em contato com o Sérgio aí, depois procure as nossas publicações nas redes sociais, a gente vai passar a localidade para você e como você chegar lá, e como se divertir nessa localidade. É isso aí, é fazendo aventura, é fazendo história. Próxima foto. Isso daí foi voltando também, que a gente foi por Minas também, fazer um pouco da Estrada Real e, como eu falei, o caminho é sempre, apesar disso daqui ser conhecido por todos daqui, né? Porque isso daí é a serra aqui como é que chama essa serra de Curitiba? A Piaí? Não, uma outra, putz. A Serra da Graciosa? Da Graciosa. Então, já que você está no caminho, por que não ir pela Serra da Graciosa? Por que não? Eu voltei pela Rasa da Serpente, dormi em Curitiba, falei, não, vou fazer a Graciosa também. Então, o caminho todo é viajando. Mesmo na volta, que todo mundo quer chegar rápido em casa, né? Não tenho pressa, eu vou chegar, mas sempre pelo caminho mais bonito. Eu fujo das BRs, fujo das pedagiadas e procuro os caminhos mais gostosos, né? Com certeza. Tem mais alguma foto aí pra gente ver? Olha lá. Esse daqui foi na Chapada Diamantina, né? Sertão da Bahia, que você vai andando, trecho ruim para você chegar, mas é tudo bom isso aqui. Também a gente dá para fazer de motos custom, por exemplo, né? Isso aqui foi o Morro do Padre Inácio, né? Pai Inácio, que é muito conhecido lá, então a gente vai com essa moto aí que encara qualquer parada, né? Aí você tem as dificuldades, nesse trecho, como a gente está sozinho, a gente procura não abusar. Manda a garupa descer, fala, não, agora eu vou aqui devagarzinho, porque eu não posso cair, não posso quebrar a moto e não posso me machucar. Senão nós vamos ficar lá a 3.000 quilômetros de casa, esperando o guincho. Nessa foto ali, que você está com o pé indo em condução em baixa velocidade, o piso estava molhado? Era estrada de barro e molhado ou estava seco? Nesse caso estava seco. Estava seco? Estava seco, porque lá não chovia há 8 anos, não chove há 8 anos que eles falaram lá, né? E alguma experiência nesse tipo de estrada com chuva? Aquele barro molhado? Já e caí, né? Foi na Argentina, né? Tava lá em Sáenz Penha, tava passando só barro normal, assim, mas por isso que eu falo que o garupa tem que descer. No que eu passei com a moto jogou a traseira, eu botei o pé no chão para equilibrar, só que a garupa, na hora que ela deu o impulso, me torceu o pé, me torceu tudo. Falei, e agora? Preciso chegar no Brasil todo machucado já. Aí, aquela correria, né? Mas não abusar, exatamente. Você não pode entrar com o barro, até porque meu pneu não era apropriado, meu pneu era para asfalto, né? É uma coisa que você tem que pensar também, o seu equipamento. Como é que você está de equipamento? Vocês viram ali na foto, a roda dianteira dele, ele tem um paralama que é bem próximo do pneu. Sim. Então, o que acontece? Quando você entra numa estrada muito enlameada e aquele barro grudento, o que acontece? O barro se acumula no pneu, acaba ficando no paralama dianteiro e vai chegar um momento que vai ter o travamento da roda dianteira. Né? Então, uma solução para quem passa por isso é você pegar e retirar o paralama dianteiro para que você consiga dar prosseguimento à tua viagem, porque senão vai ficar complicado. Então, escolha bem esse equipamento, prepare ele para uma boa viagem. Essa foi no Uruguai. A gente foi para a colônia de Sacramento, aí já foi com um companheiro, né? Nós fomos em 2 motos, inclusive era uma Harley, né? Uhum. E nesse trecho, os trechos ali, depois que a gente entrou do Chuí, né? Tem esses trechos aí, ó, tá vendo uma padaria que a gente parou para tomar nosso café. Café, o doce de leite da Conaprole, né? Leite, exatamente. O queijo. Aí, ó, esse daí foi na Baixa Grande, sertão da Bahia também. Isso aí foi muito, muito bom lá também. Aí é onde você vê também a vida do povo, né? É um lugar que você vai assim, você não quer nem desperdiçar água, sabe? Porque você vê que o pessoal, né, você toma água assim, você não vê a falta que os caras têm. 8 anos. Eles têm essa carência lá, né? Tem. Você vê, 8 anos que não...
que não chove ali. Inclusive tinha lá, ali tinha competição de bike, o Brasil Ride ali também, né? Que eu tenho amigos meus que competiram ali, eles falavam assim, entre eles, né? Olha, não fica jogando água assim como eles costumam fazer, né? Porque aqui o pessoal dá muito valor para esse líquido, né? Então eu achava legal esse pensamento das pessoas. Essa preocupação, né? Porque para vocês é uma necessidade de quê? De diminuir a temperatura do corpo para ter um bom rendimento e não passar nenhum trabalho durante a pedalada. Exato. Só que aquilo para o pessoal é uma questão de sobrevivência. Exato. Então você tem que ter esse feeling, essa habilidade, né? Senão daqui a pouco você está promovendo o local, porque quando você leva uma competição para esse local, é para promover, é para levar fonte de renda para aquilo, é para mostrar para as pessoas que ó, isso aqui precisa desenvolver, né? E acaba tendo uma outra conotação, tipo assim, vocês não têm água, eu estou jogando fora. Exato. Né? Então você tem que ter esse feeling, você tem que né? entrar naquela população, entrar lá na comunidade, entender aquilo, né? Não é só chegar lá, competir, ir embora. Eu achei... Tem toda uma história por trás, tem todo um preparativo, algo que está sendo feito para divulgar aquele local e para aquilo poder alavancar, né? Eu achei a atitude desse atleta 100%, é isso mesmo, né? Temos que... Legal, a gente tem que ter essa consciência, né? Mais alguma foto lá para a gente ver, Sérgio? Trouxe mais alguma? Esse também é do Uruguai, né? Mais um caminho do Uruguai. O Uruguai tem paisagens lindas, Muito. né? Nossa, Uruguai... isso daí tá das estradas real da vida. Então, olha só o percurso, né? A vegetação, e lá existem épocas do ano que a vegetação está mais seca, né? Sim. E aí você tem pouca umidade, né? Baixa umidade do ar, então você tem que hidratar bastante, você tem que, de repente, colocar um lenço, uma proteção no nariz para não aspirar aquela poeira toda, né? Sim. E não ter um problema futuro. O que acontece quando você vai para alguma região onde tem uma umidade muito baixa? O teu organismo ele acaba provocando e promovendo uma secreção para lubrificação das vias aéreas. Então é uma falsa gripe que você tem e aquilo te atrapalha demais para respirar. Mas é uma proteção do teu organismo, principalmente para a gente que mora aqui na região do litoral, tem uma umidade relativa do ar bastante alta. Quando a gente vai para um lugar de muita sequidão, a gente passa por esse trabalho. Eu tenho um problema, viajava com frequência para Brasília e demorava uma semana, até às vezes mais, para me ambientar a isso, né? Porque às vezes até tinha sangramento nasal em função disso, né? Então, soro fisiológico para limpar, para hidratar, né? Para a gente poder, então, ter uma boa qualidade de estadia. Fizemos academia lá, né? Não é fácil. De academia era terrível lá, ter que correr nessa... Sérgio, eu sei que tu é um aventureiro e quem é aventureiro, ele é um ser insaciável. Ele está sempre em busca de novos desafios. O que você está planejando para os próximos dias aí? Então, eu sempre pensei em fazer as 3 chapadas. Agora está faltando o Jalapão. Meu próximo objetivo é Jalapão e essa sozinho também, né? Só com garupa, né? E estou pensando também em fazer a América do Sul. Aqui eu quero... Tentei ir para o Atacama, né? Cheguei até Salta ali, aí que teve um problema de doença lá, a parceira voltou, tive que voltar dali. Mas a ideia também é entrar por Salta novamente, ir até o deserto do Atacama, descer e voltar para o Mendonça, né? Tem esse percurso também, que isso daqui, mas aí seria melhor fazer com alguém. Eu ia fazer sozinho, mas são estradas muito desertas, né? Apesar que eu ando com um rastreador de GPS também, né? Porque, se for equipamento, é tudo, né? Você tem que pensar tudo que você vai passar e se prover dos equipamentos adequados, tanto vestimenta quanto os equipamentos para moto, etc. Né? O Sérgio falou numa coisa muito interessante, que é essa questão do rastreador. E a gente vai trazer, nos próximos programas, um rastreador desse para apresentar para vocês. Você que quer se aventurar, você precisa ter isso. Eu sei de casos, de histórias de pessoas que saíram sozinhos para viajar e eles deixaram o contato do rastreador com familiares. E ele teve um acidente, caiu numa cabeceira de ponte e ficou fora da estrada, ele e a moto. No 3º dia ele foi encontrado, porque no 2º dia a filha notou que aquele rastreador ele não se movimentava. E ele não tinha chego no hotel que ele tinha feito reserva. E não tinha feito contato com a família. Sim. Acionou a polícia local e aí então conseguiram resgatá-lo. Pessoal, o que o Sérgio falou? Ele usa esse equipamento junto dele. Esse motociclista colocou o equipamento no bagageiro da moto. A moto ficou distante dele. Ele teve fratura de membro inferior. Ele não conseguiu chegar na moto para acionar o alarme para ser socorrido. Então, se não fosse a filha em casa acompanhando a viagem, né? Ele teria morrido ali, entendeu? 3 dias já sem se alimentar, sem comer,
e com um sistema de rastreamento que poderia ser acionado para ser socorrido e não teve condições de fazer isso, né? Então, pessoal, isso é muito importante. Pesquisa para o Jalapão já está completa? Ainda não? Não. Mas é muito simples, né? Tudo que é Brasil é bem mais simples. Né? Como eu falo, traçou o destino, não tem muito... a gente já tem experiências maiores, né? Então a gente já sabe o roteiro e é tranquilo. Sérgio, a gente está chegando no final desse programa e eu quero te pedir a tua mensagem final aos motociclistas que nos assistem. A mensagem que motociclistas e todos eu falo, nós precisamos... como nós compartilhamos vias públicas, nós temos que ter coisas fundamentais, que é o respeito, entre todos, respeito, tolerância. A gente tem que se desarmar hoje em dia no trânsito, né? Para poder conviver feliz, em paz, né? Eu acho que a gente tem que saber lidar com as pessoas, estar no lugar de cada um, né? E respeitar a individualidade das pessoas. E eu acho que respeito e tolerância é o que está faltando para a gente. A gente tem um problema de mobilidade urbana aqui na região. Sim. Só que esse pessoal que está aqui, às vezes aflito, né, e preso no trânsito, não conhece São Paulo, não conhece Rio de Janeiro. Né? Imagina o que seria com essas pessoas que ficam estressadas no nosso trânsito se fossem para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Exato. Então, a gente tem que se unir nas adversidades, né? Então, já que nós estamos presos, os dois no trânsito, por que vamos brigar? Vamos aqui, vamos tentar compartilhar, vamos ser educados, vamos ser cavalheiros. Não, passa você primeiro, passa você. É assim, e eu vejo muito disso. Eu ando de bike, as pessoas param, passa, eu acho muito legal. Por isso que eu te falei, a maioria é educada. É uma minoria só aqui. Sérgio, nosso muito obrigado. Encerramos por aqui o nosso Rider Safety Condução de Excelência, um programa para você, motociclista. Nesse trânsito caótico, muitas pessoas estão aderindo às bicicletas como meio de transporte, ajudando a ter menos carros nas ruas. A bicicleta é um veículo de propulsão humana e, como veículo sendo, tem que respeitar todas as regras estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito. Trafegar respeitando todas as normas de circulação nas vias urbanas e nas rodoviárias é uma grande sacada para não se envolver em acidentes. Quando ver um ciclista, tome cuidado, passe devagar, apoie. O ciclista está ajudando você a chegar mais rápido no seu destino. Respeitar os cruzamentos, toda a sinalização semafórica e as demais regras de circulação. Maio Amarelo, atenção pela vida. Realização, Adotesc e Idetran. Apoio, Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina.